Oi, Spacers, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo no canal e hoje eu tenho a honra de estar aqui com 3 meninas lindas que estão trabalhando no setor de hospitality aqui na Austrália e a gente vai bater o papo hoje sobre isso. Como que funciona, como que foi para entrar, se vale a pena, se não vale a pena. Então vamos começar e eu já vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho, contar quanto tempo estão aqui na Austrália, qual que é o nome delas. Então vou começar aqui com a Glenda. Oi, prazer, meu nome é Glenda. Eu tô aqui na Austrália, vai fazer 3 anos, semana que vem. Estou trabalhando como chefe em uma coffee shop. Eu estudo na MCA e eu faço cookery, que é o curso para se tornar chefe na Austrália. Maravilha, ótimo, obrigada. E você? Oi, meu nome é Isadora. Eu estou aqui na Austrália há 1 ano e 5 meses. Eu trabalho como cozinheira num café. Eu também faço o curso de cookery. Eu estou finalizando agora o certificado 3 para futuramente me tornar uma chefe aqui na Austrália. E só traduzindo, tá, gente? Commercial cooker é cozinha comercial, né? Cozinha industrial, para ser realmente um chefe de cozinha na Austrália ou em qualquer outro país também, né? E você, dona Neila? Oi, gente, sou a Neila. Eu tô em Melbourne há quase 2 anos. Trabalho como confeiteira / padeira numa padaria. E também tô fazendo commercial cookery. Agora eu tô no certificado 4. Maravilha, perfeita. É isso aí, gente. Se vocês também têm interesse de estudar, trabalhar aqui na Austrália, fala com a gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato. E você pode também, assim como as meninas, entrar nessas áreas aí, que a gente vai, né? Falar um pouco mais sobre isso, sobre ela, sobre esta área no decorrer do vídeo. E como que foi para vocês a questão de busca de emprego, né? Porque algumas eu sei que já trabalhavam com isso do Brasil, outras começaram, né? Uma mudança totalmente de carreira. Como que foi isso para você, Glenda? Então, eu cheguei aqui, foi logo depois da pandemia, né? Logo depois que as fronteiras abriram. Então, tinha mais oportunidade de emprego. Eu ainda demorei 2 semanas, né, para conseguir, mas foi por causa do meu horário, de que eu estudava de manhã, o que já limitava, por exemplo, trabalhar em cafés como eu trabalho hoje. Sim. Naquela época não tinha como. Mas mesmo assim foi relativamente rápido, né? Foi relativamente rápido e eu consegui porque postei no grupo do Facebook dos brasileiros em Melbourne que estava procurando um emprego aqui para trabalhar na cozinha, porque eu já vim pensando em trabalhar na cozinha. Legal. Já vim pensando em aprimorar o meu inglês e talvez estender, talvez pro curso de cookery mesmo, para tentar alguma coisa diferente do que eu fazia no Brasil. Legal. Então, se no Brasil você trabalhava com uma área completamente diferente. Totalmente diferente, trabalhava com recursos humanos. Olha aí. Da mesa do escritório, né, de entrevistas, contratação, Direto para cozinha. Legal. E você, Isa, como que foi para você? Então, eu já tô na área de cozinha há algum tempo, né? Eu tinha um negócio no Brasil e eu vim pra cá com a intenção de trabalhar na cozinha, mas inicialmente eu queria trabalhar como barista. Eu fiz um curso no Brasil de barista lá no Senac. E o curso de barista no Brasil tem os 770 cafés, como tem aqui na Austrália, ou é um pouco mais simples? Não tem, porém foi um curso muito completo. Foi um curso de 1 mês, assim, que eles deram toda a parte teórica e tudo. E aqui, os cursos daqui são só de um dia. Sim, horas às vezes, então foi né? importante pra eu saber a parte teórica, né? E aí, como eu vinha pra cá, eu sabia que tinham milhares de cafés. Aí eu falei, quero arranjar um emprego como barista pra poder desenvolver esse lado meu. Mas também queria arranjar um emprego na cozinha, né? Mas minha porta de entrada seria o café. Legal. E um belo dia eu tava sentada no café, perto de minha casa, e eu falei, talvez eu queira trabalhar aqui. E aí os dias passaram, eu fui lá de novo. Aí um dia eles postaram no Instagram que estavam procurando um barista pra poder trabalhar lá. Legal. E aí eu falei, não tenho experiência, mas tenho disposição. Sim. Então, disposição pra aprender é comigo mesmo. Então, se vocês quiserem, a gente pode conversar. Aí eles me chamaram, a gente fez um teste, né, um trial, e aí deu certo. Só que aí, depois de 1 mês, eu trabalhando no café como barista,
o dono precisava de alguém pra cozinha. Aí ele viu que eu tinha experiência, aí ele falou, você quer ir? Eu falei, pode ser, vamos lá. Viu, gente? Então já fica a dica aí, né? Quando chegar na Austrália, vão nos cafés e sigam os restaurantes e cafés no Instagram. Instagram e bater na porta, eu acho que são os dois principais, Legal. assim. E grupos, né, de Facebook, através Verdade, de grupos pessoas são ótimos, que né? conhecem, principalmente grupos dos brasileiros, eles sempre postam coisas lá. Sim. O último recurso, assim, eu recomendo os aplicativos, né? Mas, Sim. principalmente, ir lá, deixar seu currículo, mostrar que você está interessado. E aí, pronto, aí eu fui pra cozinha. Mas hoje eu faço alguns dias na cozinha e um dia ainda como barista. Legal. Maravilha. E você, Neila, como que foi? Teve uma saga para você conseguir o seu primeiro emprego aqui na Austrália? Você já tinha trabalhado com isso no Brasil? Como é que foi? Sim, eu já trabalhava como confeiteira no Brasil há bastante tempo. Então, antes de chegar na Austrália, eu já tinha essa visão de que eu vou trabalhar na cozinha. Então, quando eu estava no Brasil, eu fiz uma lista de lugares que eu gostaria de trabalhar. E quando eu cheguei aqui, eu entrei no Instagram de um restaurante, né, dessa lista. Lá eu peguei o Instagram do chefe executivo desse restaurante e aí eu mandei mensagem para ele, diretamente no Instagram dele. E aí eu consegui o teste e relativamente consegui um emprego também. Não tô trabalhando mais lá, mas nessa padaria que eu trabalho agora, eu já tô há quase um ano lá, consegui do mesmo jeito, mandando mensagem no Instagram e colocando a cara no sol pra buscar. Perdão, desculpa, acho que eu perdi. Quanto tempo demorou desde que você chegou aqui para você conseguir? 15 dias, mais ou menos. 15 dias, mais ou menos. Então, todo mundo meio que conseguiu, né, pela internet, grupo de Facebook, não teve ali a indicação, porque a gente sabe que são basicamente esses 3 jeitos, né? Ou pelo o site mesmo de emprego, Facebook, ou indicação, quando você conhece alguém que trabalha lá também, ou através aí desse novo truque. Entra no Instagram e manda mensagem para as pessoas, né? Eu acho que o Instagram para hospitality deve ser o LinkedIn para a área de negócios, talvez, né? Você vai lá conectando com as pessoas e mandando mensagem, então... Risco de dizer, seja insistente. Sim. Eu acho que você mostrar interesse, assim, É ousadia, né? É ousadia, porque se você tem ousadia suficiente de mandar uma mensagem para aquele lugar, significa que você quer, de fato, trabalhar. Né? Verdade. Sim. E eles vão ter uma percepção já de você totalmente diferente, né? Vai falar, não, essa menina vai lá e vai fazer acontecer. Exato. Então isso é muito bom também. E como que foi a adaptação, gente, né? Para quem veio da cozinha do Brasil, acho que foi mais tranquilo, ou não também, de repente era totalmente diferente, tempero, ingrediente. Como que foi para você, Glenda, que você saiu lá do escritório para a cozinha? Como que foi essa adaptação? Então, para mim foi bem diferente, foi desafiador no início, porque acostumada, né, sempre sentado o dia todo no computador e tá na dinâmica da cozinha, mesmo que inicialmente só lavando louça, né, porque quando você ingressa na cozinha e você não tem experiência, como foi o meu caso, diferente das meninas, a porta de entrada para você trabalhar na área de cozinha é como lavando louça. Sim. Como kitchen hand, que chama. Então, eu comecei assim, lavando louça, fiquei quase um ano. No final, eu estava entre lavando louça e já ajudando, fazendo preparações de algumas dos eventos, que era a área que ficava perto da onde eu lavava a louça. E foi muito cansativo para você, até fisicamente falando, assim, de lavar louça? É fisicamente bem cansativo. Eu tive até problemas nas mãos no início. Caramba. Sentia muita dor, porque eu trabalhei num restaurante que ele é grande. E De muita louça. Muita louça, porque tinha um restaurante, tinha um bar e tinha os espaços para eventos. Tinha 3 espaços para eventos, fora restaurante e bar. Então era muita louça. E assim, né, só pra gente saber, porque às vezes o pessoal do Brasil, eu não sei também como que é restaurante, depende do padrão do restaurante do Brasil, mas tem uma dishwasher, assim, uma máquina de lavar grande pra colocar tudo, ou ainda é muito manual? No Brasil eu não sei, mas aqui tem a dishwasher, mas porque a função da dishwasher é para ela esterilizar a louça, né? Sim. Ela utiliza uma água a 77 graus quentíssima, justamente para tirar toda aquela questão da bactéria. Mas quando você coloca a louça
na dishwasher, ela já tem que estar praticamente quase limpa. Então tem um não pode ter resquício de comida, então você tem que certificar, porque passou pela dishwasher, se ainda tinha alguma comida, provavelmente ainda está lá. Aí se tá, você tem que lavar de novo, porque se chefe pegar a louça que não tá limpa direito... O cliente, né? Não, nem chega no cliente, porque os chefes, quando eles fazem o plating da comida, eles olham, viu que tá sujo? Não, de jeito algum, eles vão usar. Eles botam pra lavar e se vê que tá acontecendo muito, até chamam a nota de atenção, claro, porque não pode. E eles têm que... É exaustivo por causa disso, porque você tem que sim meio que lavar na mão, tirar todo aquele resquício de comida, mesmo tendo a dishwasher, porque a função dela é só realmente finalizar a limpeza. Legal. Então, assim, dá pra gente dizer que há uma diferença entre funções, assim, papéis divididos bem claros dentro da cozinha. A partir do momento que você chega na parte de cozinha, de chefe, você acaba não fazendo mais esses serviços na cozinha. Sim. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Então, vamos lá. Vamos Depende do tamanho da cozinha. Depende do tamanho da cozinha, legal. Depende do tamanho da cozinha, depende do estabelecimento, depende se existem outros funcionários para poder fazer as coisas, porque lá no café mesmo eu faço tudo. Certo. Então, de servir mesas a lavar pratos. Sim. Então, se você vai numa empresa que ela é bem dividida, independente pelo se ela é tamanho grande, também, mas né? às vezes até mesmo uma empresa pequena é bem divididinho, tem uma pessoa pra lavar prato, tem pessoa... Ele tem as funções divididas, né? Obviamente que empresas maiores têm isso muito mais definido, bem definido, mas assim, aqui tem essa divisão também, né? E quanto a dishwasher no Brasil e em alguns lugares não tem. Alguns lugares tem, depende também do tamanho de como for do restaurante, do da estrutura, porque deve ser caríssimo, né? Uma máquina dessa, porque eu me lembro, gente, eu trabalhei no restaurante brasileiro aqui em Melbourne, e que a gente passava pela dish, né? A gente chamava assim, que era assim, cuidado para não escorregar, e a gente garçonete com um monte de prato sujo para deixar pro menino, era um negócio gigante, quente, eu falo, meu Deus, legal. Mas é isso, gente. Você vê que é uma realidade, né? Pode ser dependendo do lugar que você trabalhar, que seja bem divididinho ou não também. Não. Depende, por exemplo, quando eu comecei, que era um restaurante grande, mas porque não tinha gente suficiente, até mesmo para ser kitchen hand, que, por exemplo, eu já trabalhei de manhã, de tarde e de noite. Já trabalhei nos 3 horários naquele lugar. E à noite, nós éramos em média de 2 a 3 kitchen hands. Certo, porque o movimento era muito maior. Porque o movimento é muito grande, por ser uma cozinha maior. Isso não é o comum numa cozinha aqui, mas porque era um volume muito grande. E se acontecesse, como já aconteceu comigo, por exemplo, não tem kitchen hand suficiente, aí sim, eles podem pedir para um dos chefes. Normalmente, na verdade, é um cook que eles pedem para ajudar. É legal de explicar isso para as pessoas, né? Porque tem diferença também de hierarquia dentro da cozinha, né? Dentro do chefe. Como que é? Quem pode falar? Uma complementa? Como é que é as divisões? Qual que é Neila que já o foi baixo da pirâmide e vai subir? Neila que já foi head, ela pode dizer melhor. Então, como a Glenda falou, pra você entrar na cozinha, se você não tiver experiência nenhuma, você entra como kitchen hand, que aí você aprende como se movimentar dentro da cozinha, porque isso também é muito importante. E aí você passa pra cook, ou quando você faz, por exemplo, o certificado 3 em Commercial Cookery, você é um cook, um cozinheiro. Quando você faz o certificado 4, você passa a ser chefe. E aí dentro da profissão de chefe, você tem como chefe, demi-chefe, chefe de party, sous-chefe e head chef. Uau, um monte, gente. É bastante, mas a grande realidade aqui é você ser como chefe, mas tendo função como chefe de party, que é a pessoa que toma conta da sessão, né? E quando você fala realidade, é questão, de repente, salarial? É questão de função, é questão de função mesmo, porque dependendo do tamanho do lugar, essa divisão, ela é seguida à risca, mas tem lugares que são um pouco menores. Então, a pessoa que é o como-chefe, que teoricamente seria aquela pessoa para fazer um trabalho auxiliar, sei lá, descascar batata, ou seguir exatamente a receita, não tem o poder criativo ainda, ou a autonomia de seguir uma sessão, seria essa função. Mas aí acaba que a partir do momento que você
se envolve, que você mostra interesse, você acaba começando a pegar um pouco mais de responsabilidade. Essa troca de função aqui, ela acontece muito porque depende de você, Pela do quanto desenvoltura. que você mostra, Legal. né, de interesse, e aí acaba acontecendo. Mas normalmente você entra como cook ou você entra como chefe, e aí a partir disso você desenvolve. Legal. Maravilha. E quais que são os maiores desafios desse setor, assim, na opinião de vocês? Quem quer começar? Eu acho que talvez aqui na Austrália, né? Aqui na Austrália, pelo menos pra mim, é o cansaço. Certo. Porque é bem cansativo. Sim. Como a gente estava conversando, é importante pelo menos você gostar um pouco, porque é uma profissão muito intensa, né? Certo. Envolve muito o nosso físico, o corpo. Então, ou você gosta do que você faz, ou pelo menos você gosta do lugar que você trabalha, né? Então, pra mim aqui, é a parte mais física, porque quando a gente vai comparar aos salários no Brasil, por exemplo, a nossa profissão é uma profissão extremamente desvalorizada. Entendeu? Então... Mesmo os heads, talvez. Os heads ganham mais, mas todo esse processo até o sous-chefe, head, você ainda assim é bem desvalorizado. Então é legal estar aqui, estar nesse processo e ainda assim receber um salário que dá pra ver bem, assim, confortavelmente. Então eu acho que seria a parte física mesmo. É bem tenso. Sim, cozinha quente. E a rapidez, né? Uma das coisas que eu não consegui me adaptar em hospitality foi essa rapidez. É aquele que você tem que ser muito bom e você tem que ser muito rápido. Eu falo, gente, ou eu sou boa ou eu sou rápida. Os dois não funcionam. Então é bem assim, né? Pra quem quer trabalhar nesse setor, saiba que você vai estar ali, né? Correndo para um lado do outro e fazendo tudo com qualidade e muito rápido. Né? Sei, Glenda. Eu acho mais desafiador é as pessoas. As pessoas. Os pessoas do trabalho, As pessoas. os clientes. As pessoas. Os dois. As pessoas de modo geral. Lidar com o ser humano, gente, é desafio. Lidar com o ser humano é complicado. Mas, assim, em um ambiente maior, como eu trabalhei nos dois, né? Quando você trabalha numa cozinha muito grande, você não lida exatamente diretamente com o cliente. Sim. Você está lidando realmente com os pedidos. Certo. Quem vai lidar com o cliente é o pessoal do front of the house, os waiters, que eles vão pegar as informações e tal. Mas, e nesse ambiente, pra mim, por ser um lugar maior, é difícil as pessoas com quem você trabalha. Sim. O time com quem você trabalha. Isso influencia muito, né? Influencia o time. muito. Você trabalha com... E tem muita rotatividade, porque aqui na Austrália é muita escala, né? Tem a questão da escala, acho que depende muito, de novo, de com quem você trabalha. Sim. Eu já trabalhei com um chefe, um head chef, eu acho que o head chef, ele é a alma da cozinha. Então, se você trabalha com um head chef que carrancudo, ou então que ele acontece, é mais mal educado, xinga, porque tem, ou então que é mais grosseiro, então a probabilidade, o ambiente fica pesado, as pessoas não trabalham bem e às vezes acontece de até pessoas que eram mais tranquilas acabam mudando por causa daquele ambiente. Então, para mim, eu acho que essa é o maior desafio para mim, as pessoas com quem eu trabalho. Sim. Se você conseguir achar um lugar bom em que você tem pessoas boas ao seu redor, tranquilo. É difícil de ter rotatividade. Eu trabalhei nesse restaurante quando o meu primeiro head chef, que ele é incrível, um australiano muito, muito bom. Aquele time estava ali já tinha um tempo e ninguém saiu, ninguém mudou. Legal. Só quando ele saiu é que mudou a cozinha, aí começou. A rotatividade na cozinha começou a aumentar, o que antes não tinha. Antes era um time pequeno, mesmo que dava conta, mesmo sendo muito, muito busy, muito ocupado o restaurante, ainda assim dava conta e entregava as coisas com qualidade. Mas conforme mudou o head chef e começou a rotatividade, as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. E isso impacta da pessoa que está cozinhando até a pessoa que está lavando louça. Porque
Porque eu tive amigos que também que saíram, que lavavam louça comigo, e eles saíram não, porque mudou o head chef, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa. Aí entram outras pessoas, às vezes mais desqualificadas, porque querendo ou não, até Eles você precisam lavar a louça, também. você tem que lavar direito. Sim. Porque se você não lava corretamente, É um trabalho em equipe, é um literalmente, trabalho em né? equipe. Uma Tudo é função interfere a interligado. outra. Eu acho que até o cansaço físico é influenciado É influenciado as por isso. Que pessoas, sobrecarrega, né? provavelmente, Sim, né? sim, Sim. com certeza. Sim. Pra mim, eu acho que foi a questão cultural, né? Porque quando você trabalha no Brasil, você trabalha basicamente só com brasileiro. Então, todo mundo da mesma cultura, todo mundo meio que pensa ali igual. Aqui é muito multicultural. Você trabalha com gente de tudo quanto é lugar, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, o meu inglês era intermediário, mas ainda assim, você não tem aquela, sabe, aquela segurança de se comunicar, igual você se comunica com a sua língua nativa. E na cozinha, às vezes, muito mais do que técnica, a comunicação é a chave. Se você não souber se comunicar, assim, você tem a capacidade de arruinar o serviço inteiro. Então, estar em um ambiente com esse tanto de gente, com culturas diferentes, com comportamentos diferentes, e não ter encontrado ainda uma maneira de me comunicar, sabe, com aquela eficácia. Com a sua voz, né? Do jeito que você falaria em encontrar a português. minha voz no meio daquilo tudo foi o maior desafio pra mim. Porque é isso, cozinha é pressão o tempo todo. Se você demora 7 minutos pra mandar um prato de sobremesa pra uma mesa, o cliente já vai reclamar, front of house já vem com aquela cara daquele tamanho, o seu chefe já reclama com você e você tem que mandar 10 mesas ao mesmo tempo. Então você tem que lidar com essa pressão e você tem que aprender a se defender neste ambiente que às vezes pode ser um pouco hostil. Sim, mas você sobrevive. Então, encontrar a minha voz foi a coisa mais difícil. E a média da quantidade de pessoas que trabalham numa cozinha, assim, numa operação, vamos dizer, um jantar, também varia muito de restaurante para restaurante? Vocês têm, assim, uma média para dizer, trabalha mais ou menos 15 pessoas lá dentro, assim? Depende do tamanho da Depende cozinha. muito. Sim, depende Se você trabalha numa cozinha grande, claro, vai ter mais pessoas. Se você trabalha numa cozinha menor, às vezes não só, acho que é mais o tamanho da cozinha até do que a quantidade de mesas que tem. Porque tem também provavelmente alguma coisa de segurança, né? Porque na Austrália é tudo aquele work safety. Então só pode Exato. colocar nesse espaço quadrado Sim. 5 pessoas e vocês vão ter que se virar com 5 pessoas. Sim. Porque eu já vi restaurantes, trabalhei temporariamente em lugares em que eram tão grandes quanto o primeiro que eu trabalhei, mas que a cozinha era muito menor. Sim. Então só trabalhavam 4 chefes por vez, enquanto no outro lugar eram 15. Uau! Então depende muito disso, depende da quantidade, depende do estilo da cozinha, eu acho também. As meninas podem falar melhor do que eu. Acho que dependendo do estilo da cozinha, por exemplo, se você trabalha num pub, provavelmente vai precisar de menos gente. Certo. Porque muita coisa Já você já pré-feita, pré-feita, tal- você já tem como organizar de uma outra forma. Sim. Se você trabalha num restaurante em que tudo é É muito feito, fresco, né? é tudo mais fresco, é diferente, você vai demandar mais pessoas para que faça o plating do prato de uma forma mais detalhada e tudo mais. É uma arte, né? Querendo ou não. É uma arte. Tem toda uma estrutura por trás dali do que a gente vê no final, prato, assim, né? entendeu? Exato. E muitos detalhes, essa questão mesmo do cardápio, né? O cardápio dita muito, a cozinha dita muito a quantidade de funcionários, né? Apesar de lugares que tem baixo número de funcionários sobrecarregados. Bastante. E o que é ruim pra gente, né, quando a gente tá trabalhando, mas eu acho que por uma perspectiva até de imigração e visto, nos dá um pouco de segurança, tipo assim, tá ainda precisando de muita gente, porque não tem gente suficiente, então não vou tirar minha profissão da lista, né? Se eu quiser imigrar por isso, eu acho que vai dar certo. Vocês sentem um pouco disso? Eu acho que sim, porque eu acho que, por exemplo, a depender dos restaurantes, eu estagiei mesmo num restaurante que a maioria dos cozinheiros lá, eles são sponsorados. Eles são
imigrantes, eles são de outros países. Só apertando a tecla SAP, né? O sponsorado é uma pessoa que recebe um visto de patrocínio da empresa que ela está trabalhando. Então, aqui na Austrália, gente, tem uma bendita lista de profissões que estão na demanda. E aí, chefe de cozinha é uma das profissões. Aí, se essa pessoa for aí performar e aconteceu tudo que as meninas estão falando até agora, então ele pode receber esse visto de patrocínio, que é um dos caminhos para virar, né, um residente permanente aqui na Austrália. Venham, porque Eu acho que tem espaço, né? Tem espaço. Por exemplo, para um restaurante, nesse restaurante que eu trabalhei, tinha capacidade de atender aí umas 200 pessoas por noite. Você tem, né, no menu, você tem entrada, principal e sobremesa. Para a entrada, vai ter uma pessoa só para fazer a entrada. No principal, você tem a pessoa que faz a proteína, a vermelha, você tem a pessoa que faz o peixe, você tem a pessoa que faz a guarnição, você tem a pessoa que faz o molho. Então, só para o principal são 4 pessoas necessárias. E para sobremesa, normalmente uma pessoa nos dias que não são tão assim, e 2 pessoas nos dias que são mais agitados. Ou dependendo de quantas pessoas derem atestado, tem uma pessoa. É raro, mas acontece muito. Tem uma pessoa para fazer. Eu cheguei a fazer já 200 pessoas, só eu mandando sobremesa, que foi um pouco caótico. Mas sobrevivi. Mas tem restaurante de 200 para 200 pessoas. Sim. Porque assim, são 200 pessoas, mas não são 200 pessoas ao mesmo tempo, né? A gente divide em duas sessões, né? Então você tem a primeira, que são sittings, que a gente chama aqui. Então você tem a primeira leva e a segunda leva de gente. E aí, no total, você pode contabilizar 200 pessoas. Mas assim, tem primeira e segunda, mas é tudo muito dinâmico, porque enquanto a primeira leva tá terminando ali a sobremesa, a segunda leva já tá na entrada. Então, o serviço ali é dinâmico Por isso e que elas constante. falam que é cansaço físico, né? Porque não para de fazer, preparar, não para. fazer Tem coisas. timing pra tudo, assim, do momento da entrada até a sobremesa, você tem que ter timing pra tudo. E até chegar a hora do serviço, né, que é o momento propriamente dito que a gente serve a comida, a gente tem todo o preparo e o pré-preparo, né? Isso é importante. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, vocês chegam, geralmente, quando vocês vão trabalhar, antes para fazer essas preparações? Depende, porque como eu trabalho numa cafeteria, e a gente serve breakfast and brunch. Certo. Então, na verdade, eu começo 1 hora antes do serviço começar, só para fazer o setup das sessões, que como é uma coffee shop, normalmente em coffee shops é menor. Sim. Então não são muitos chefes, como não elas estão muitos falando. ingredientes também, né? Nessa cozinha como um todo, para todos os dias da semana, nós somos 3 chefes. Certo. Porque é menor, mesmo sendo busy, ainda assim é menor, não demanda tanta mão de obra. Então, na verdade, a gente fica fazendo as preparações durante o serviço. Sim. Porque tem os momentos que a gente vai realmente parar para fazer mais coisas e tem os momentos que não, que vai estar relativamente bem tranquilo e você vai só focar ali em preparar, principalmente durante a semana. Porque quando chega o final de semana, Aí fica bem mais cheio. que por exemplo, onde eu trabalho, final de semana a gente não tem tempo para fazer preparação. Então a gente basicamente passa a semana até ali quinta-feira fazendo a grande quantidade, o grosso mesmo das preparações, para quando chega sexta, sábado e domingo, a gente tá ok, não tem nada, tá estocado o suficiente. Isso. Não, holandês tem que ser feito todo dia de manhã cedo. Minha refeição preferida é o café da manhã. Todo dia de manhã fresquinho. Não pode. Tem lugares sim, eu já escutei que tem lugares que eles compram. Sim. Tem. Sim. Mas aonde eu trabalho, o chefe tem a filosofia de que não sou chefe como a dona também, de fazer tudo fresco. Então, por exemplo, a gente não tem sous vide, a gente não faz nada. O que é sous vide? Sous vide é quando você já deixa ali no banho-maria preparando. A gente não tem vacuum pra guardar as coisas no vácuo, pra durar mais tempo, não. Então é tudo o que e tudo fresco. Consome. Eu acho que também é uma das questões, por exemplo, do que tem gente que compra, né? Por exemplo, no meu caso lá do café, o meu chefe, ele pediu pra comprar porque não é todo dia que a gente serve.
Entendi. Então, E mesmo quando é comprado também, não é... não, nem não é- sempre é Coles e Ulis, né? Tem alguém que faz, que Não. não. É Comprado- Mercadão mesmo. É, Mercadão comprado mesmo. Ai, que é uma, gente. pra mim, por exemplo, Vou foi uma deixar, das coisas vou que... deixar na descrição desse vídeo qual que é o café pra fazer mentira. Não, mas olha, Não, é eu vou bom. falar uma coisa. Tenho feito minha pesquisa de campo. Uhum. Tem muitos lugares que não faz. Sim. Tem muitos lugares que compra pronto. E aí eu provo assim, falei, isso aqui, não. Eu sei de Compraram onde pronto. que é, já sei qual que é a marca. gente. Quando a gente- Mas também existem empresas especializadas para fornecer esse tipo de produto. Sim, Tudo sim. vai Eu depender lembro que do quanto o café, restaurante, Sim. enfim, quer gastar naquele produto. Sim. Se ele quiser gastar... No final das contas, business é o business. Exatamente. É o né? bolso da Se ele pessoa. quiser comprar alguma coisa do Kohl's, ele vai lá e faz. Se ele quiser um pouco mais de qualidade, ele vai atrás de uma empresa que fornece aquele tipo de produto. É por isso que eu acho que é importante você saber os espaços que você quer estar. Uhum. Então, se você quer apenas um trabalho, Pra pagar a conta. Pra pagar a conta, tudo bem, você pode ir em qualquer lugar. Mas Sim. se você quiser locais que valorizam mais... O que você estudou até, né? o que Pra você vocês, estudou, eu acho. que valoriza seguir as regras de higiene, por exemplo, que valoriza a criação e tudo. Então, você sabendo onde você quer estar, se você quer um lugar um pouco mais de qualidade, que valoriza aquilo ali, que valoriza seu trabalho Uhum. e todo o seu conhecimento também. Porque tem lugares também que você vai dizer, eu tenho conhecimento, mas eles não querem nem saber, eles querem que você faça do jeito que vai ser do dele. jeito dele. É o meu primeiro emprego, até ia falar isso. Eu trabalhei no quiosque de café aqui na Flinders Station, naquele vermelhinho e branco. Tudo que tem lá, tirando o café que a gente fazia lá na hora, é comprado. O muffin, nada, eles não produzem nada. Né? Então, mas é o que? É um quiosque. O que ele quer é vender rápido pra pessoa, a pessoa passa ali com pressa e vai embora. Não tem aquele, vou sentar no café sabadão, tomar meu brunch, aquela experiência. Com aquele holandês É feito diferente. 6 horas da manhã, A especificamente para manteiguinha. comer às 7. Não, é. Mas acho que principalmente é como ela falou, é a cultura do lugar. Porque tem cafés, sim, mesmo sendo só rapidinho, eles vão querer ter o cuidado de Sim. preparar um pouco mais. E tem outros que não. Eu cheguei a trabalhar uma semana num café que era dentro de um prédio comercial, que só porque era perto da minha casa. Eu tava procurando muito, porque no meu emprego não tava dando muitos shifts, enfim. Achei esse lugar, entregando o currículo. A dona veio, conversou comigo, fui lá. E ela simplesmente vendia uma sopa, que a sopa era a sopa do mercado. Aquela de saquinho que a gente menina, Eu compra. sei até como que apresenta Coloca- nos cafés isso daí. Coloca na canequinha, que ela Sim. vendia, a apresentação era numa canequinha, se esquenta no micro-ondas e serve pro cliente. Aí quando a gente olhava, a pessoa só comeu metade da sopa. Ela, por que só comeu metade da sopa? Claro, isso não é uma sopa de Sim. qualidade. Pra comer aquilo ali, a pessoa vai no mercado e vai pagar $1, igual E ela pagou. compraria, E né? não comprar por $7, $8 igual ela vendia. Um produto sem identidade, né? Tem cafés, eu já vi cafés que eles compram sanduíches pré-prontos do supermercado e eles vendem como se fosse deles. Meu Deus. Como ela falou, gente. depende da cultura do Depende lugar. Muito depende do dono, Sim. né? Se for um local pequeno, depende do dono e do head chef se tiver. Nesse lugar que eu fiz esse trabalho de uma semana e nunca mais voltei, é porque você vê que é a cultura da dona. Já onde eu trabalho hoje em dia é o contrário. A dona e o head chef, eles têm a cultura de fazer as coisas de qualidade e entregar, porque eles têm clientes fixos que vão lá há 15 anos, todo dia de manhã, só para tomar aquele cafezinho. Já sabe como é que é. Já sabe como é que é. E os clientes especiais que vão, não, o toast para essa pessoa é diferente. Olha, que cuidado, Esse né? É sem a outra manteiga, coisa. porque a pessoa tem um problema de Ah, que estômago. bonitinho. Já sabe, porque tem aquele cuidado. Então, como ela falou, depende muito da cultura do lugar. Você tem que escolher bem aonde você quer trabalhar. Porque isso é até uma coisa que eu escutei de um dos meus head chefs, que é mais importante de tudo aqui, às vezes não é nem aonde você estuda. Sim.
As escolas que me desculpem, mas eu concordo com ele. É aonde você trabalha. Sim. Porque a escola ela vai Porque te dar a base. Você vai meio que fazer o seu nome também pelas suas experiências profissionais, né? E aí você chega com um currículo só desse, porque por exemplo, a indústria de educação, todo mundo se conhece. Provavelmente na indústria alimentícia, hospitalar, as pessoas se conhecem também. Mas que seja uma cidade grande, Sim. Melbourne, ainda assim tem um nichozinho ali Exato, do que é Sim. bom e do que não das é. pessoas que se conhecem, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando aqui do bate-papo com as meninas. E comenta aqui nesse vídeo se você pudesse escolher, né, no que trabalhar quando você for fazer o seu intercâmbio. Você preferiria trabalhar no hospitality, na cozinha ali, no bar, café, no restaurante? Ou você prefere, não, vou ficar ali trabalhando no escritório mesmo? Comenta aí pra gente saber. Vamos agora para a parte que bem interessante pra gente, né? A parte de salário, né? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, nos digam aí como é que é a remuneração nesse setor. Dá para viver, pagar as contas, ter qualidade de vida? Como que tá sendo isso para vocês? Dá pra viver. Mas como as meninas falaram também, depende muito do tipo de lugar que você vai escolher trabalhar. Porque se você trabalha, por exemplo, num lugar que serve tudo pronto, que compra coisa do mercado, esse tipo de lugar, eles não vão te pagar o que deveria ser pago. Então, tudo isso tem que ser pensado ali estrategicamente para que você receba, né, dentro ali dos conformes. Eu não troco, sabe? Eu tô muito feliz com a remuneração que eu recebo, porque vale a pena porque você vê a cor do seu dinheiro e você não sente que você tá só sobrevivendo, né? Mas sim, eu acho que vale muito a pena. Vocês têm como dar mais ou menos assim uma média? Um estudante trabalhando, sei lá, 24 horas por semana em hospitality como cozinheiro. Quanto que ele ganharia, mais ou menos? Eu acho que vai depender do tipo de contrato, né? Porque aqui na Austrália a gente tem 3 tipos de contrato, que é o tempo integral, o part-time, que é meio período, e o casual. O casual, ele recebe um pouco mais, mas ele não tem alguns direitos que o meio período e o né, tempo integral tem. Por exemplo, você não pode entregar ali um atestado e ainda assim receber. Mas por conta disso, recebe um pouco mais. Sim. O casual e o meio período e o tempo integral, ele recebe ali um pouco menos, mas você tem as outras regalias. É bem semelhante com o sistema de PJ e... CLT. Exato, que eu esqueci agora. E CLT, desse jeito. Mas, por exemplo, dependendo de qual nível você tá, um entry level casual aqui, você tem que receber pelo menos 30 e alguma coisa, 31 por hora. Certo. Casual. E aí, se você tá num nível maior, você vai recebendo um pouco mais. Então dá uma média o quê? É mais que um salário mínimo? Porque o salário mínimo hoje, por semana, tá uns $900, mais ou menos. 900? Que tá 24,10, né? O salário mínimo. Mas então, 24 horas. Mas isso pra se você trabalhar integral. Isso. Se você trabalhar casual. 24 horas. Casual, você vai receber aí uns 600 e alguma coisa. Já contando 600, né, líquido. Certo. Já tirando os impostos, exato. E tem oportunidade de crescimento na visão de vocês, assim? Depende do lugar. Porque tem essa pirâmide, né? É bem, acho que relativo, né? Depende de onde você trabalha, como ela falou. Se você trabalha numa cozinha que é maior e que tem vários níveis para você atingir, então sim, tem como. Mas se você trabalha num lugar pequeno, por exemplo, acho que para ela deve ser o mesmo. Quando a gente trabalha numa coffee shop, num lugar menor, em que são só, por exemplo, no meu caso, 3 chefes para a semana inteira, você não tem muito para onde fugir. É o head chef e os outros 2 para ajudar. E é isso. Então não tem muito para onde você ir. Então seria uma progressão nesses casos, assim, de trabalhar num café pequeno ou num restaurante pequeno, de mudança de lugar mesmo. Mudança de lugar. Ou então alguém saiu, que aconteceu comigo. Onde eu tô hoje, eu comecei como um casual, só ia nos finais de semana para ajudar a cobrir, para dar folga para os outros 2 chefes. E no final, um dos chefes pediu para sair. Aí foi que eu fiquei. Legal. Aí pegou os outros dias. Ou então um aumento de salário. Né? Eu acho que nesses lugares que não tem a divisão mais pra onde você ir, né? O que eles podem fazer é aumentar o seu salário. Mas tem lugares, por exemplo, onde eu trabalho, que eu sou a única pessoa que trabalha, então não tenho mais pra onde ir. Entendeu? Então, você. Só abrir o seu próprio café.
Há vontade disso, gente, de abrir suas próprias coisas aqui? Precisamos de mais coisas brasileiras, né? Em Melbourne. Precisamos. À vontade. Não sei. Não Muito sei. incerto no futuro Muito incerto. ainda. Uhum. É porque, na verdade, quando a gente fala de abrir o seu próprio negócio, nunca é só eu vou ficar na cozinha fazendo o que eu amo. Eu vou mexer com contabilidade, eu vou mexer com cliente, eu vou mexer com, né, imposto, aluguel e etc. Por mais que as pessoas falem muito isso aqui, né? Que a Austrália tem um dos melhores salários mínimos do mundo. Sim. Mas também tem um alto custo de vida. Sim. E é a mesma coisa para um negócio. Você abrir um negócio aqui não é exatamente fácil ou você virar barato. sócio do HO. Diga-se de passagem, eu sei do que eu estou falando. Não é exatamente uma coisa barata e fácil. Tem toda uma legislação e regulamentação que você tem que seguir, que a Austrália tem um monte, somente na parte de segurança do trabalho, na parte de segurança alimentar, que você tem que seguir à risca. E você pode ser multado, e são multas caríssimas, né? Eu A acho que pode multa, eu quebrar acho um que é o de restaurante. menos. também, O problema é não realmente chegar ao risco de fechar o lugar. Que aqui existe, as fiscalizações, elas existem, elas são sérias e eu já vi, já presenciei. O Health Inspector veio de onde eu Sem trabalho. avisar, geralmente, essas pessoas. Vem sem avisar. Ah, Eles olham tudo, você não pode intervir. Então, assim, é toda uma responsabilidade até para nós como chefes. Porque mesmo que, por exemplo, eu não seja head chef, naquele momento eu Você estava é responsável pela responsável, cozinha, porque o meu head chef não estava lá. Então, se alguma coisa acontece, também é culpa minha. Culpa não, assim, também é minha responsabilidade. E acaba que o dono, ele conta com o chefe, né? Sim. Pra Ele conta supervisionar com o e chefe. fazer o trabalho Isso. certo, né? Pra ter certeza de que tudo tá ocorrendo conforme tem que ser. Porque se acontecer uma coisa de um health inspector vem e ele encontra alguma coisa que não tá de acordo, a multa, eu acho que a multa é até o de menos. O problema é quando você começa a receber os avisos que realmente pode levar a um fechamento do lugar. Caramba, existe isso mesmo, gente? Existe, isso é Mas verdade. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o Brasil, Ok. porque eu A tenho... sardinha, eu puxo o oceano inteiro. Eu não sei porque eu não Então, trabalhava lá na é, área. Eu então- queria falar um gente, pouco sobre a isso. Anvisa A é uma diferença. mãe. é. A Anvisa é uma mãe. Eu tenho formação em nutrição, né? E eu estagiei na parte de segurança alimentar, né, em restaurantes comerciais. E fiz durante a faculdade em restaurante hospitalar também. E assim, é como ela falou, a Anvisa, se a gente acha que rigoroso no Brasil, é porque obviamente tem muitos lugares que não são regulamentados e tudo. Mas a fiscalização de higiene e segurança alimentar no Brasil dá Tá de 1000 anos à luz à 10 a frente. 0. Dá de 10 a 0 aqui. Você vê quando você entra na cozinha, assim, principalmente o uniforme, tudo. Às vezes você vê quando você entra no restaurante. Não, total. E Um pouquinho, né? Lá Dependendo do restaurante. funciona desse mesmo jeito. Lá a fiscalização é muito mais rigorosa, então o checklist deles eu passei por uma fiscalização no café que eu trabalho aqui. Ela veio, ela olhou, então isso aqui tem um monte de coisa que eu acho errado, mas que eu faço porque Todo mundo faz? o chefe manda fazer daquele jeito. Eu falei, tá bom. O certo é assim, mas tudo bem. Ela veio, tá tudo perfeito, maravilhoso, só dá uma olhadinha nisso e acabou. No Brasil, se tem uma etiqueta faltando, você pode ser notificado. E se você não corrigir, seu restaurante pode ser fechado por causa disso, entendeu? Ah. E lá onde eu trabalho aconteceu exatamente assim. Sim. Ele olhou tudo e qualquer errinho que ele viu e falou, olha, eu vou voltar semana que vem. Sim. E eu espero que isso esteja Pelo menos ele dá corrigido. um prazo de correção. Eles Deu. têm normalmente o restaurante ele recebe uma janela de uma semana, 10 dias pra corrigir tudo que tiver que ser corrigido. E se o inspetor voltar e achar alguma coisa, aí o buraco é mais embaixo. Mas em questão de geral, a limpeza, padrão de higiene. Brasileiro, eu acho Brasileiro. que é mais higiênico. Brasil, eu não sei. Acho que aqui Como não... consumidora, você vê a diferença? Eu vejo diferença. No McDonald's eu vejo diferença entre Brasil e Austrália. Olha, tem um tempinho que eu tô aqui, então eu já não lembro muito. Como assim? Gente, na minha cidade, lá em Osasco, ir pro McDonald's é uma experiência. Você nunca vai esquecer. É R$60. Como assim? Você bota roupa nova para ir no McDonald's, Glenda? Meu Deus, a gente rica é assim, entendeu? Não, deve ser por isso, porque eu já não saía muito no Brasil, né? Justamente por isso. Você vai pro McDonald's,
Mas aqui eu acho que depende muito do lugar. Porque eu não vi, mas eu já escutei muitos relatos de amigos da escola, né, de colegas de profissão, de que depende de onde você trabalha. Tem lugar em que, sim, o head chef, ele é... De novo, o head chef, eu acho que ele é a alma da cozinha. Ele é uma pessoa mais limpinha, então ele tem um standard mais alto. E tem outros que não é o mesmo padrão de limpeza. Eu acho que nós, brasileiros, como uma pessoa que já trabalhou com australiano, brasileiro e com outras head chefs, eu acho que nós, brasileiros, nós temos um standard de limpeza mais alto. É cultural, né? A nossa, é cultural nosso manter as coisas limpas, querer tudo muito bem organizado. E, de novo, aquela questão de cultura, você vai encontrar gente com... Cada um com o seu padrão, e às vezes pra ele tá super Que não é o limpo, e a mesmo. gente, meu Deus. Uma coisa que eu sinto falta mesmo nos restaurantes. Quando eu cheguei aqui, que eu vi aquilo ali, eu falei, não é possível, gente. É jogar água no chão no final do serviço. Exato. A gente não faz em joga. casa, né? Eles já passam aquele mop velho, né? Que é um Então, paninho, exato. Depende do chefe. Eu Também. trabalhei com meu primeiro head chef, um australiano. Mas jogava sabão em pó, tudo? Não sabão em pó, mas a gente Jogava usava aguinha. o detergente Ah, mesmo. já ajuda. Que bom. A água nas bancadas e no chão. Ah, Jogava que bom. nas bancadas primeiro, depois aí tirava com um rodinho Sim. e tal. Jogava Ele era australiano? Ele é australiano. Bom. E depois com a água no chão, jogava mais e tinha que esfregar e ter certeza de que colocou tudo pra fora Legal. e ficar tudo bem limpinho. Como eu falei, eu acho que depende muito do head chef, Sim. da cultura do head chef. E talvez... é muito do lugar também, de onde tá, porque aqui tem muita coisa também de que você não pode jogar água em certos lugares, encanamento, aquela coisa toda. O ralo, né? Às vezes nem tem ralo. né? Ai, como eu sinto falta de jogar uma água no banheiro. A gente Eu em casa é também, assim, eu né? também. Hoje em dia eu já me adaptei, eu tô só a pura australiana, finge que eu não tô vendo nada. É mesmo, ignora. Passa só os sprayzinhos assim. Tá lindo, mas é diferente. Acho que o padrão brasileiro pra higiene. É por isso que a gente repara tanto também, né? Sim. nos Eu acho também que é restaurantes. por isso que muitos brasileiros se destacam na área de cleaner, por exemplo. verdade. Também, é. Porque a gente Que o tem australiano realmente... fica admirado, né? Fala, nossa, dá pra eu vender a casa agora. Ficam. Fica muito bom. Ficam, porque a gente realmente tem outro padrão. E eu acho que a gente, não só nessa questão da limpeza, mas eu acho que na força de vontade de trabalhar. Com certeza. Isso é uma coisa que eu posso falar que a gente se destaca, porque eu, por exemplo, no lugar que eu trabalho agora, acho que deve ter uns 4 brasileiros agora, e não foi de indicação, não foi, eu conheço fulana pra preencher essa vaga. Não, foi gente que mandou mensagem, que foi lá entregar currículo, que Legal. colocou a cara no sol e foi. Mas gente que fica porque tem força de vontade de trabalhar. E isso, claro, qualquer empregador vai querer manter. Sim. Então, se você gosta de cozinha e tem força de vontade de trabalhar e raça. Vou, inclusive, dar um adendo, né, sobre isso. É por isso que eu sempre digo, escolha muito bem o lugar que você trabalha. Pra também porque ser explorado. não ser explorado. Porque Tem esse como- lado da nossa força de vontade, né? Isso, porque Ser como a explorado. gente é muito proativo, muito mão na massa, eles podem se aproveitar disso e sobrecarregar você. Sim. Porque muitas pessoas aqui, elas batem o horário delas Faz o básico. E sai. e Não larga querem do saber. jeito que tá. Uhum. Larga do jeito que tá. A gente tem um pouco de consciência, a gente quer fazer, a gente quer... Não, a gente faz, eu vou ali e faço tal. Então, é bom você escolher um lugar que valorize essa sua... Proatividade, exato. Isso é verdade. E isso, dessa questão da diferença entre Brasil e Austrália, é para todos os setores. Não existe uma área que você vai falar que aí que o brasileiro vai se destacar e vai fazer mais do que, né? Deveria, às vezes, até. Porque a gente tem isso de cultura, a gente quer manter o nosso trabalho, né? E aí o australiano ou outras nacionalidades faz aquela funçãozinha, deu horário, tchau, gente, acabei. Às vezes ele tá, assim, mostrando pro chefe que não tá fazendo nada. Isso pra gente já dá até um suor frio, porque eu lembro que eu trabalhava no Brasil em escritório, assim, passava o chefe do meu lado, até fingia que eu tava digitando alguma coisa, porque você tem que mostrar que você tá fazendo toda hora, você tem que estar fazendo alguma coisa. Então é bem diferente, né? E vocês acham que, como que é, assim, esse balanço entre vida de estudante e trabalho? Como é que é isso pra vocês, assim, em questão de aproveitar a Austrália, de, enfim, estudar de verdade também, né? Como que foi a época do inglês, acho que principalmente, porque agora vocês estão estudando o cookery, 2 dias na semana, 2 dias e meio na semana, você vai fazer aquilo que você trabalha, então acaba sendo mais fácil.
Mas e como que é para vocês? Como que foi para vocês essa questão do balanço de vida de estudante e trabalho em hospitality? Não Bom, vocês briguem, podem não briguem. Se ficou uma dica que não há, balanço. É bem puxado. É bem puxado porque quando você chega, e principalmente se você chegar num visto de inglês, você vai ter que estudar ali pelo menos 6 horas por dia, dependendo da escola, né? Tem uns que você estuda 4 dias, tem uns que você estuda 5 dias, enfim. E depois da escola, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu ia pra escola de manhã, das 8 até as 2 e alguma coisa, entrava no meu trabalho 2h40, já 10 minutos atrasado por conta da escola, e aí eu trabalhava até 10h30. Então, por pelo menos 3 dias na semana ou 4, dependendo de quantas horas o seu shift tem dentro das 24 horas que você pode trabalhar, vai ser isso a sua semana. Então, é bem puxado. É bem puxado. Principalmente esse primeiro ano. Adaptação também de vida, eu acho, né? Além de tudo. Total. E o primeiro ano de Commercial Cooker, pelo menos pra nossa escola, são 3 dias. Então, se você trabalha, sei lá, de quinta a sábado... Foi a única escola. Eu mesma... Que eram 3 dias. Eu sinto que, como eu tava falando pra você anteriormente, eu tô aproveitando agora a Austrália porque O minhas começo aulas foi são muito intensivo. 2 dias, então não tinha dia de folga. 3 dias na escola e os outros 4 dias trabalhando. Então, é puxado. Todo mundo diz, né? E realmente o primeiro ano é um ano, assim, um dos anos mais puxados. É pra ver se você quer mesmo, se aguenta. Você aguenta o tranco. Até porque você também no primeiro ano é um ano muito decisivo, porque você consegue identificar se a Austrália é de fato um país pra você, e aí você começa a traçar os seus planos pro futuro, que envolve rios de dinheiro em visto. Então você já começa também, né? Porque você chega em 4 ou 6 meses, você já tem que Exatamente, você já tem que traçar um plano. Sim. Então é um período curto em que você precisa levantar uma grana suficiente para você aplicar um próximo visto, e você acaba aqui desligando ali aquela função de aproveitar, de viajar, de conhecer de fato a Austrália, né? focado no seu futuro. E aí isso vai de cada um do objetivo de cada um. Sim. Você também, Glendinha, você achou isso também? Foi porque quando eu vim, foi logo depois, né, da pandemia, então não tinha restrições. Então trabalhou muito. O balanço não houve. Não houve muito. Eu trabalhava 6 dias na semana e estudava 5. Mas meu único dia de folga do trabalho, que era quando o restaurante fechava, eu tava na escola, que era segunda-feira. Foi que nem quando você falou. Eu estudava até as 2, até 1 da tarde, almoçava correndo e ia direto pro trabalho, que eu pegava as 2. A sorte que era perto, então assim, eu ia andando, tudo na cidade, e ficava das 2 às 8. Trabalhava só 6 horas por dia. Porque ainda tinha que ir pra casa, eu não morava perto, morava mais longe. Na época eu tava em Newport já. Então tinha que pegar um trem até chegar mais em ou casa. menos uns 30 minutos da City? É, De trem? uns 30 minutos, não é muito longe, é mais porque onde eu morava não era perto da estação. Então andava ainda. Não, eu tinha que pegar ônibus, porque andando era meia hora andando. Então, Desafios, tivemos. então se eu saísse muito tarde, não tinha ônibus. Sim. Que aqui na Austrália tem disso. Sim, dependendo Depois do bairro, das 9 10 horas não tem mais Sim. ônibus. Então, se você mora longe da estação, você tem que ter algum outro meio de transporte. Eu não tinha. Tinha acabado de chegar. Eu tinha um mês e meio aqui. Então, o meio de transporte que eu consegui na época depois foi uma bicicleta. Sim, Pra eu conseguir depois ir da estação, caso me oferecessem alguma hora extra. legal. Porque naquela época podia Trabalhar e tudo mais. e tudo. Então, até, assim como ela falou, no meu primeiro 1 ano, porque não tinha restrições, eu trabalhei bastante pra poder guardar e tudo mais pro próximo visto. Próximo visto. E a gente tem que falar a verdade também, né? Eu acho que, assim, é muito amor trabalhar na área de hospitality, porque vocês têm que saber que é o horário que as pessoas saem, Pra que vocês vão relaxar. ser e vocês vão estar trabalhando, né? Sim. Então tem isso também, né? Final de semana, à noite, né? Sim. Não sei que é um final de semana de folga, tem 3 anos. Então, isso. tem que ter essa consciência, né? Tem um balanço, mas de repente vocês vão estar curtindo uma segunda, uma terça-feira. Dias que as pessoas já estão no A folga trabalho. dos chefes, né? É Segunda, né? É isso aí. É uma segunda, é uma terça, são os dias mais tranquilos. Alguns lugares fecham. Legal.
Maravilha, gente. Vocês querem dar uma dica final para o pessoal que está assistindo? Para quem quer crescer nessa área ou entrar nessa área, o que vocês indicam de fazer, que deu certo para vocês? Ou que vocês, como estão no meio, né, passou 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, mas você vê que isso está funcionando hoje. Né? Fica à vontade, dá um recado aí pro pessoal. Para mim, o que funcionou foi vir focada no que eu queria. Como eu já saí do Brasil sabendo que eu queria ir para a área de cozinha, e cheguei aqui eu só procurei emprego nessa área, eu acho que isso me ajudou a ficar focada naquilo que eu queria. E o que eu diria é: venham preparados financeiramente. Legal, isso é muito bom. Porque dinheiro como estudante, inglês nunca é demais, né? Sim, em inglês. Estudem inglês. Não venham com eu não tenho inglês. Você até pode vir, só vai ter mais dificuldade. Mais sofrido. Vai ser mais sofrido. Sim. Pode conseguir emprego, mas vai ser um emprego com salário menor. Porque aqui a questão do inglês vai te abrir portas para você conseguir oportunidades melhores. E a questão financeira é mais para realmente você se preparar. Porque como estudante, trabalhando só 24 horas é bem difícil. Sim. Eu hoje consigo porque eu vim antes, quando não tinham as restrições, então consegui me estabilizar. Mas quando as restrições voltaram, realmente eu trabalhava, eu tinha minha reserva e procurava não usar, mas eu só pagava a conta. A questão de aproveitar mesmo eu não tive. Porque se eu fosse aproveitar qualquer coisa, eu tinha que usar minha reserva. Aí se eu uso a reserva... Vai ficar com medo do que pode acontecer. O que pode acontecer? Né? Exatamente, veio uma tá pandemia. Ou pior, né? A gente ficar doente. E aqui a gente tem que pagar tudo. Sim. Porque por mais que a gente tenha um plano de saúde... Paga primeiro e chora reembolso depois. E chora reembolso depois, exatamente. Então venham bem preparados financeiramente, psicologicamente, principalmente se você vier sozinho. Porque é muito difícil. Você vai fazer amigos? Você vai fazer amigos. No início, é as mil maravilhas. Todo mundo quer sair, quer curtir junto. Principalmente se você vem fazendo inglês. Todo mundo faz amizade rápido, todo mundo quer sair, curtir. Mas depois de 3, 4 meses... Cada um tá na sua agenda. Todo mundo começa a correr atrás de emprego. Todo mundo tem a sua vida mais busy. E não tem mais aquela rotina como tinha no início, de estar sempre se vendo e você de sempre alguém. Porque tá todo mundo atrás dos seus corres. Sim. Eu sinto muito isso, né? Que a vida do estudante, do imigrante, assim, é meio que... A gente se ama, mas tá cada um cuidando das suas coisas. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. Você... Primeira coisa é saber o que você quer. Eu acho que já te direciona mesmo. Se planejar financeiramente pra vir. E eu acho que o curso... Se for cozinha, hospitality, eu acho que é muito importante. Porque abre muitas portas aqui pra trabalhar em hospitality. Maravilha. Perfeito. E é muito trabalho. Venho preparado pra trabalhar. Quer trabalhar? Tem trabalho. Não acho que é intercâmbio de férias, não. É trabalho. A não ser que você queira voltar. Eu conheci pessoas... Só, né? Pessoas que vieram só pra ter a experiência de aprimorar o inglês e super curtiram. Também super recomendo a Austrália pra isso. Porque as pessoas são muito abertas pra diferentes culturas. Então elas sempre vão procurar te receber bem. Vão te ajudar e tudo mais. Até se você só quiser vir pra curtir. Vai ter gente pra você sair pra curtir e tudo mais. Se você quiser ficar também, vai ter bastante emprego, vai ter bastante corre. Então, tem muita oportunidade no final das contas, tem, né? Você, Neila, dica. Eu diria basicamente a mesma coisa, mas reforcem bastante o inglês de vocês, não só porque, claro, é a língua do idioma, mas por aquela questão de encontrar a sua voz, aprender a se comunicar neste idioma. Se você escolher, sei lá, trabalhar na cozinha, isso te ajuda a se defender no local de trabalho, até para que você não fique escravo ou dependente de lugar que não te valoriza como profissional. Porque se você não tem o inglês, se você não se comunica, você se vê numa situação que você está preso naquilo porque você precisa daquele dinheiro e você não consegue avançar profissionalmente. Então, gente, de verdade, estuda bastante para dar aquela segurança, não só no profissional, mas até fora disso mesmo. Isso também vai te dar, e se você vier, igual as meninas falou, venham preparado financeiramente, até para você não se tornar refém de emprego ruim, porque tem muito emprego bom,
Tem, mas tem muito emprego ruim, tem muito empregador que não quer te valorizar, não quer pagar o que é devido, não quer pagar, inclusive, o que é por lei necessário que seja pago. Não aceitem. Exato, a gente não cruzou o oceano pra isso, não. Então, Sim. É isso, meninas. Muito obrigada. Todas a você vivas por no ter final, deu tudo certo. So far. Maravilhosas. Né? Também. Muito sucesso na trajetória de vocês, nos trabalhos, em promoções e várias coisas aí que vocês estão preparando. Que 2025 seja um ano aí de realizações para vocês. Obrigada de verdade por vir aqui nóis. participar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, gente. Vocês tenham tirado aí insights positivos. De repente está querendo vir para a Austrália e já trabalha com isso no Brasil, quer trabalhar com isso no Brasil. E se você também quer saber de outras profissões, deixa aqui também nos comentários, que aí eu também trago outras pessoas que estudam outras áreas, que trabalham com outras áreas também para ajudar vocês. E se te ajudou, não esquece de deixar teu like também, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.